Voltamos ao segundo bloco da entrevista com o senador Ricardo Ferraz, falando sobre o Estado do Espírito Santo, as perspectivas no cenário nacional e internacional. Senador, falamos sobre a questão do custo da máquina pública, esse gasto enorme com a máquina pública, que acaba não sobrando recursos para fazer os investimentos na infraestrutura, e o país fica para trás, né? Como o senhor bem colocou, dos BRICS. Isso, inclusive, me permite, assim... Pois não. Isso, inclusive, está no centro das preocupações e das grandes manifestações populares que nós enfrentamos em 2013. O povo foi às ruas clamar por um comportamento mais ético, por princípios, por valores, por dignidade no exercício das atividades privadas e públicas, evidentemente. Qualidade, né? Mas a população foi às ruas também reclamar pela qualidade dos serviços públicos. Isso que você está refletindo tem uma conexão direta, por isso que as pessoas cunharam aquelas frases, né? Padrão FIFA na saúde, padrão FIFA, sabe, na educação. Isso tem a ver com a capacidade do país poupar, tem a ver com a capacidade do país focar na eficácia, na eficiência, porque o Estado ele é bem avaliado quando ele produz, sobretudo, políticas que possam acolher as pessoas com respeito, com dignidade, nos diversos campos. Então, o custo, enfim, da máquina pública tem subtraído recursos que deveriam estar sendo direcionados para investimentos em todas essas áreas. E o que a gente percebe é mais médicos, mais policiais para melhorar a segurança, enfim, mais profissionais, mais juízes para dar celeridade nos processos. Só se pede aumento de efetivo. Quando o que nós precisamos, na minha modesta opinião, é revisar alguns valores e algumas práticas na atividade pública brasileira, porque o Brasil tem uma característica que nós herdamos muitas coisas boas dos portugueses, mas erramos também um conjunto de coisas que são complexas. Por exemplo, o chamado patrimonialismo, essa fronteira confusa entre o público e o privado. Esse é um problema e um desafio no Brasil, quando as pessoas tratam o público como se o público fosse privado. As pessoas tratam os mandatos como se os mandatos que nós, representantes populares, exercemos fossem uma propriedade particular. Não é. Mandato é propriedade da população, de quem elege, sabe, os seus representantes. O que nós somos é representante por um período, por delegação que recebemos das pessoas. Mas você falava, por exemplo, do elevado custo, por exemplo, da justiça, e se a saída está em contratação de mais juízes ou de mais desembargadores. Eu acho que não. Eu acho que está na revisão dos processos. Por exemplo, todos nós sabemos que o Brasil padece de um problema histórico. A quantidade de recursos na justiça brasileira. A nossa Constituição fala em duplo grau de jurisdição. Significa que você poderia recorrer 2 vezes de uma sentença ou de uma decisão da justiça. E no Brasil, na realidade, você pode recorrer 4 vezes. Quer dizer, não há mundo afora experiência com uma indústria, com um volume de recursos que você produz na justiça. Nós fizemos, inclusive, somos autor, inclusive, de uma emenda à Constituição Federal, a chamada PEC 15, a chamada PEC dos recursos, visando dar à justiça brasileira mais celeridade. Então, a celeridade, a qualidade, muitas das vezes ela está na capacidade empreendedora, na criatividade, e não nesse caminho mais simples e mais fácil, que é você ampliar, que é você expandir, que é você onerar o contribuinte brasileiro, que em 2013 pagou quase 40% de carga tributária do nosso produto interno bruto, né? Ou seja, é como se o brasileiro dos 12 meses trabalhasse 4 meses, não é isso? Só para pagar impostos. Só para pagar impostos. Isso não tem pé e não tem cabeça. Quer dizer, isso
gera muito descontentamento. A carga tributária brasileira é uma carga tributária incompatível com os serviços que se presta à população brasileira. Então, tudo isso o Brasil precisa enfrentar. E eu, sinceramente, acho que nós perdemos uma extraordinária oportunidade de fazer um enfrentamento dessas questões estruturais nesse período que antecede a 2008, 2009, que foi um período que o mundo bombou. E quando o vento está a favor, é que você tem que efetivamente fazer as reformas, tá certo? E eu observo que nos últimos anos no Brasil nós temos assim sido muito mais cigarro do que formiga. Lembrando a velha fábula, sim, enquanto a cigarra faz barulho, faz discurso, a formiga está trabalhando com a perspectiva e a visão de que o inverno vai chegar, e quando o inverno chegar, ela tem que estar abastecida. E o Brasil trabalha com um viés de consumo, não gastando trabalha suas com um reservas, viés de poupança, né? Eu sou autor, por exemplo, lá no Congresso Nacional, lá no Senado, de uma proposta para destinar o chamado bônus de assinatura, que é uma outra receita governamental do petróleo. Agora foi feito o leilão do campo de Libra, não é? E isso gerou para o governo 15 bilhões de reais. Eu tinha uma emenda, inclusive junto com o senador Cristóvão Buarque, para que esses recursos fossem direcionados para a pré-escola, que é uma parte fundamental da nossa vida, que é a chamada primeira infância, onde você tem as conexões neurológicas, a neurociência ensina que é ali que você prepara o futuro da criança, como você começar uma casa, uma construção, por uma boa base. Mas nesse leilão de Libra foram arrecadados 15 bilhões de reais. E a minha proposta é que esses recursos fossem para a primeira infância, para a educação, e não para compor superávit primário, e não para compor receitas governamentais sem qualquer destinação que pudesse priorizar o interesse da população. É verdade. Uma outra questão que se soma a tudo isso, né, senador, que talvez seja tão nefasto e também esteja ligado com a estrutura, as máquinas de governo pesadas, como tribunais de contas enormes que acabam engessando todo o desenvolvimento das obras públicas, a própria legislação das licitações. Aí esbarra uma outra questão, senador, que talvez seja tão grave quanto a ineficiência, é a burocracia, que também vem contribuir com a avaliação da ineficiência do Estado. Nós herdamos muitas coisas boas dos portugueses. Muitas coisas boas. Eu disse aqui anteriormente, mas herdamos algumas coisas muito complexas. Burocracia, por exemplo. Eu chamo de burocracia e não de burocracia. A burocracia é uma dessas heranças, é uma parafernália, como se diz popularmente. Escuta, dá para não atrapalhar? Se você não puder ajudar, dá para não atrapalhar? As empresas, os empreendedores, se incentivam o empreendedorismo, mas quando o empreendedor começa a atuar no mercado, ele percebe que existe um monte de selos, de carimbos, que são cada um deles demorados, caros, e acabam até inviabilizando muitos negócios. É isso que eu estou dizendo. No Brasil, com essa carga tributária, com essa burocracia, é um desafio muito grande ser empreendedor. Não é por outra razão que grande parte das pequenas e médias empresas ou indústrias ou iniciativas empreendedoras, elas morrem antes de fazer 1 ano de idade. Porque para você suportar toda essa burocracia misturada com carga tributária, é um inferno, vamos ser sinceros. É verdade. Vamos agora a um rápido intervalo, voltamos com o último bloco da nossa entrevista.